Olá, boa noite. O programa de hoje cumpre uma das recomendações mais amplas da lei que institui os princípios e objetivos dos serviços de radiodifusão pública: desenvolver a consciência crítica do cidadão mediante programação educativa, cultural, informativa, científica e promotora da cidadania. Todos esses aspectos estão contemplados em uma entrevista com o teórico da comunicação, jornalista e escritor Muniz Sodré. Na nossa conversa, você poderá conhecer um pouco mais sobre a televisão, esse aparelho que extrapolou a condição de eletrodoméstico para fazer parte da sua família. Como diz Sodré, antes da televisão, só Deus conseguia a façanha de estar em tantos lares ao mesmo tempo. O Público na TV, programa da ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação, já está no ar. O jornalista, escritor e teórico da comunicação Muniz Sodré nos recebeu para uma entrevista onde os temas centrais foram a televisão, a mídia e os efeitos das novas tecnologias na vida dos cidadãos. Acompanhe. O senhor tem discutido muito esse lugar da comunicação no mundo contemporâneo, principalmente frente às novas tecnologias. Queria que o senhor explicasse para a gente. As novas tecnologias, quer dizer, o que basicamente é tecnologia eletrônica, internet, ela não muda radicalmente o conteúdo da televisão, porque é preciso ver que a televisão é um meio privilegiado, apesar da internet, em relação aos outros veículos, porque ela é obrigada a incorporar e dialogar com as outras linguagens. Por exemplo, ela faz um enorme esforço para se enquadrar a linguagem do rádio, que ela é muito áudio. Também ela é visual, mas é muito áudio. Ela está acoplando cada vez mais recursos da internet, que tem uma grande interatividade, mas ela, basicamente, ela continua a mesma coisa. Então, a televisão continua, conceitualmente, a fazer que coisa? A ensinar as pessoas a administrarem a imagem própria. Eu disse isso na TV Cultura esses dias. A única coisa que a televisão nos ensinou em 50 anos de existência, que já tem 50 anos, é que nós devemos ter uma imagem e administrá-la socialmente. Além disso, não creio que tenha ensinado mais nada. Do ponto de vista teórico, né, essa discussão da comunicação dentro deste novo cenário, como é que o senhor avalia? A televisão, junto com as novas tecnologias, ela, na verdade, nos leva a ver mais o que é comunicação, a tentar pensar a comunicação, que é um grande engano histórico em relação a essa palavra. Essa palavra foi introduzida pelos americanos no século passado, a partir principalmente dos anos 30, e colocada no mercado com o nome comunicação de massa ou comunicações de massa. Mas se você olha a origem mesmo da palavra comunicação, ela nunca quis dizer o que quer dizer hoje, né? Em latim, a palavra comunicatio é uma maneira de dizer sociedade, a sociedade encarada do ponto de vista dos deuses, da relação com os deuses. Quer dizer, comunicatio, tem societas e comunicatio. E comunicatio é sociedade. Na verdade, comunicar quer dizer pôr em comum. É isso que quer dizer comunicar. As duas primeiras, o comum, é, na verdade, o objeto de toda a comunicação. A comunicação é a articulação, o pôr em comum as diferenças numa comunidade. Ora, as tecnologias da comunicação nos mostram justamente exatamente isso, que elas são organizadoras, que elas são organizativas, que elas criam um comum, mas elas servem muito pouco para fazer aquilo que as pessoas esperam, que é aumentar a taxa de compreensão um do outro. A virtude da comunicação é exatamente essa dispersão. No entanto, é necessário politicamente você ter uma visão de unidade. E essa unidade é o comum, porque é isso que na prática fazem as tecnologias da comunicação. O que a televisão faz, se não tentar articular um comum que é a sua audiência? O que a televisão faz empurrada pelo consumo, se não tentar articular um comum que são os consumidores? O que a internet faz, se não articular
comum que são as redes sociais, porque o resto é arquivo, é consulta. Quer dizer, a mídia, o conceito de mídia está mais presente nas redes sociais da internet do que no resto, que ali é uma enciclopédia veloz, é um hiperlink veloz. Então, na verdade, antes, portanto, dos meios de comunicação, esse comum era feito por meios, digamos, políticos, sociais, de outra maneira, de outra forma, basicamente religiosos. De certo modo, a mídia, a comunicação, toma o lugar de constituição e formação do comum que a religião tinha no passado e que depois da religião a política tentou fazer. É por isso que há um fundo religioso nessa questão da mídia. Por quê? Porque a televisão tem uma ideia nela de divindade, na televisão em si mesmo. Antes da televisão, a única entidade que estava em todo lugar ao mesmo tempo, que era transtemporal e era ubico, era Deus. No próximo bloco tem mais. A televisão, a internet, o rádio, o jornal constituem um ambiente ecológico onde nós nos movemos. Portanto, constitui uma vida virtual. É uma vida, você não pisa dentro dela, mas também não sai dela. A gente volta já. Segundo Muniz Sodré, a Sociedade em Rede inaugura um novo meio ambiente a que o teórico chama de BIOS virtual. Veja na entrevista. Seu último livro, o senhor tem falado muito de um BIOS virtual, ou seja, um quarto BIOS, né? Queria que o senhor explicasse para a gente em que consiste isso, baseado em que o senhor começou um conceito, né? Que ele deu um conceito que, pelo que eu pude entender, baseado em alguns escritos de Aristóteles. Né? E aí queria que explicasse para a gente isso. Na verdade, baseado num único escrito de Aristóteles, que é a Ética Nicômaco. Logo no início da Ética, Aristóteles diz, Platão diz isso depois no outro texto, que a pessoa na cidade de Anápolis, quer dizer, está falando de Atenas, ele vive dentro de três círculos. Portanto, são três orientações de existência. Uma é o círculo da política, das relações sociais, que ele chama bios políticos. Né? Bios é esse círculo onde você vive. Outro é o círculo do conhecimento, do saber, ele chama bios teoréticos. E o outro é o bios das sensações, dos afetos, do prazer, onde está a comida, a diversão, que ele chama bios apolósticos. Portanto, o bios é um círculo onde você transita que lhe dá orientação para a existência. Se você pensar também a cidade que vivemos hoje, nós não movemos nem de círculo dessa ordem. Você come, tem prazer, tem satisfação, mas tem a sociabilidade, tem a política e tem o conhecimento, tem a escola, tem as ciências. Mais ou menos a mesma coisa. Só que Aristóteles fala da possibilidade de um quarto bios. E diz, mas cada um desses bios está voltado para a integração do homem na cidade. É isso que o grego chama de felicidade. Mas ele falava de um quarto bios que poderia ser se estivesse voltado para a felicidade, para a integração, mas não está, que é o bios do comércio. Isso seria um quarto. E eu peguei essa ideia de Aristóteles para dizer, olha, existe hoje o quarto bios. Esse quarto bios é a televisão. A televisão e as tecnologias da comunicação. E está articulado com o comércio. Está articulado, não está voltado para a felicidade. O problema de felicidade desaparece, você não tem mais a integração comunitária, no termo de Aristóteles. Esse quarto bios é uma forma de vida, porque todos nós pensamos na televisão como instrumentos, como aparelhos. Claro, as pessoas que estão manipulando aí a televisão estão pensando nisso como um aparelho que dá trabalho. De repente alguma coisa interfere no áudio, é um aparelho que eles dominam, que controlam. Na verdade, ele também, que está filmando agora, manobrando, ele é controlado por um sistema de aparelhos, de objetos, que cria um território que nós não vemos, um chão, feito de informação. O chão em que vivemos hoje é esse concreto do chão e um outro feito de informação. É o grande chão da cidade. Onde é que está essa informação? No consumo, na roupa, no que começamos a perceber da vida, no que sabemos das coisas pelo jornal, pela televisão. Tudo isso forma um ambiente. Então,
O bios é a vida como ambiente, como ambiência. Então eu estou falando da comunicação como ambiência. A comunicação como um entorno, onde você se move. Portanto, eu estou dentro de uma visão ecológica da comunicação. Portanto, os meios de informação, a televisão, a internet, o rádio, o jornal, constituem um ambiente ecológico onde nós nos movemos. Portanto, constitui uma vida virtual. É uma vida que você não pisa dentro dela, mas também não sai dela. Há um senso comum que diz que as novas tecnologias elas proporcionaram uma inversão até nesse processo da comunicação, né? A comunicação tradicional ela é bem assimétrica e as novas tecnologias proporcionariam ao cidadão ser muito mais proativo, participativo. É esse de fato o lugar? Deveria ser, deveria ser. Acontece o seguinte, que essa realidade que o BIOS virtual cria, que essa nossa sociedade cria, muda também o sentido de palavras tradicionais. Muda o conceito de cidadão. O conceito de cidadão sempre foi político. Cidadão significa aquele que pode gozar livremente de seus direitos civis e seus direitos políticos. Quando você redefine o cidadão em função do consumo, aí você está dentro de um BIOS que é totalmente comercial. Então mudou o conceito de cidadão. Aí o que é ser proativo, o meu cidadão? É ser proativo politicamente, mas a televisão esvaziou completamente a política. Os meios de comunicação, o jornal, a televisão, são intelectuais orgânicos das classes dirigentes. A grande representatividade das massas, mas na esfera do consumo no ar político, está na televisão, está na mídia. Então, de que é que serve a política hoje? De fazer o Estado continuar o que é. A política se sustenta hoje mais juridicamente do que politicamente, no sentido tradicional do termo. O que é que garante hoje a política? É o judiciário. Você só vota porque eles obrigam a votar. Os políticos só tomam posse porque são garantidos pelo judiciário e saem também, são postos para fora da Câmara, principalmente por causa do judiciário. O fenômeno da judicialização da política, ou seja, a política cada vez mais controlada pelos juízes, pelo judiciário, é o primeiro sinal, o primeiro sintoma da morte, da esclerose da política. A política continua aí, nós continuamos votando dirigentes, mas ela não tem mais o mesmo lugar que tem, social que tem, de constituição dos cidadãos. Como é que o cidadão se constitui? Por esse comum articulado por mídia. Democracia, cultura e mídia. Essa democracia afim à mídia não é mais a democracia política representativa. A democracia da Câmara, a democracia do voto, não é essa democracia, é uma democracia social. É o que você vê no próximo bloco. A gente volta já. A cultura não é conhecimento. A democracia atrelada à mídia não é mais democracia representativa. A profusão desenfreada da informação é comparável a uma doença, um câncer informacional. Veja na entrevista a análise radical que Muniz Sodré faz da vida em rede. Essa democracia afim à mídia não é mais a democracia política representativa. A democracia da Câmara, a democracia do voto, não é essa democracia, é uma democracia social, que é outro conceito de democracia. A democracia dos costumes é uma democracia modernizadora, que diz ao homem para tratar a mulher simetricamente, que diz às pessoas, onde for, que agrida a mulher, porque há um aumento de agressão à mulher no mundo, que não deve agredir, para tratar a criança equanimemente, para tratar as diferenças sociais. Democracia social é isso. É a democracia dos costumes. Enquanto a democracia tradicional era política. É a que leva a do parlamentarismo e ao voto. Ora, portanto, a mídia também. Os meios de comunicação mudaram o conceito de democracia. Portanto, a transformação social que o BIOS midiático, esse BIOS virtual, realiza é enorme. Agora, você diz, isso está solto no ar? Então, foi a mídia em si mesmo que fez? As pessoas da mídia têm consciência disso? Nenhuma, nem pode ter.
Isso é uma visão de fora, porque efetivamente a mídia é a outra moeda portanto, essa informação midiática é outra cara da moeda da financiarização do mundo. Mas, é ela o outro lado da mídia. Você veria ainda a possibilidade, dentro desse ambiente, possibilidade de veículos ditos hoje do campo da comunicação pública, ou não diria reverter esse processo, mas fazer com que esse indivíduo se insira mais dentro desse processo? Vejo quando, primeiro, entendendo, como se entendeu com relação à sociologia, à antropologia, o que é esse novo sócios, essa nova força social, entendendo a partir daí. Eu acho que, por exemplo, uma rede pública de televisão, não precisa nem chamar cultural, nem educativa, uma rede pública poderia, sem dúvida nenhuma, se associar a uma cidadania que apostasse na potência do indivíduo, como sujeito, e não em sua capacidade de consumidor, que é o que a televisão comercial faz. Esse apostar na potência para o melhor do indivíduo é o que a educação sempre tentou fazer. Então essa rede pública não tem que ser educativa no sentido da escola, mas ela tem que ser formativa, politicamente formativa. Ela tem que ser um espaço de liberdade, discurso, ela tem que incorporar o que emerge simbolicamente na cidade, tem que se descolar da tirania do público, da ideia de que o público e as grandes audiências é que determinam, e tem que formar efetivamente gente, pessoal, nesse sentido. A comunicação não está aí para fazer ninguém melhor necessariamente. Ela está aí para organizar as pessoas em função dessa mudança no mundo que a financiarização traz, que o novo capitalismo traz, e que é preciso que politicamente a gente também se organize para ter um pé com relação a isso. E eu vejo uma função grande aí da TV pública. Eu tenho esperança na TV pública nesse sentido. Obrigada, professor. Esperamos que tenham aproveitado e que o programa da ouvidoria tenha cumprido o papel de contribuir para a formação crítica do cidadão. Uma boa noite e obrigada pela audiência.